Boa noite, Deus abençoe a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um grupo familiar. E hoje nós vamos estudar, dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. E vamos começar fazendo um plano de estudo. Para entender melhor o livro do Apocalipse, vamos dividir ele em três partes. O livro de Apocalipse que trata do passado, que trata do presente e que trata do futuro, as coisas que vão acontecer. Existem várias correntes de interpretação do livro de Apocalipse, das revelações. Muitos entendem que as coisas que estão no livro já aconteceram, outros falam que estão acontecendo e outras falam que vão acontecer. Eu vou me ater, sempre nós vamos falar e estudar esse livro de Apocalipse, nos atendo, ou seja, fazendo o mais próximo possível do que está escrito. Vamos sempre buscar o que está escrito na palavra de Deus e seguir a regra de ouro das revelações, que é a seguinte: a Bíblia revela a própria Bíblia. Então essa é a regra de ouro. Então eu queria convidar você para ir no livro de Apocalipse, e lá no capítulo 1, versículo 19. A palavra de Deus fala assim: escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão ou deverão de acontecer. Então nós temos a perspectiva do passado, do presente e do futuro. Aqui João na ilha de Patmos, ele recebe a revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo pede para ele escrever o livro. E ele fala assim, então, repetindo: escreve o que tens visto, passado, as coisas que são, presente, e as que depois dessas hão de acontecer. Nós sabemos que o livro de Apocalipse ele foi escrito para todos aqueles que entregaram as suas vidas para Jesus, aqueles que servem a Jesus, aqueles que creem em Jesus, aqueles que creem que a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, é o único caminho, a verdade e a vida, e que a própria Bíblia, a própria palavra de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra de Deus que veio em carne. Então, nós podemos fazer essa separação para facilitar o entendimento. A primeira parte, a parte do passado, é o capítulo 1, o primeiro capítulo que nós vamos falar hoje. Então, nós vamos fazer uma pequena explanação hoje, para depois abordarmos os outros temas. Aqueles que exigirem um pouco mais de esclarecimento, nós vamos nos deter mais. A segunda parte, ou seja, a parte quando Jesus fala o que viste, o passado, depois as coisas que são, ou seja, o presente, são as cartas, que são o capítulo 2 e o capítulo 3. As cartas para 7 igrejas, que nós vimos, até falamos um pouco a semana passada. E as que hão de vir, ela começa do capítulo 4 vai até o capítulo 22. Amém? E o que mais chama atenção? Nós falamos na semana passada de uma promessa com relação ao livro do Apocalipse, a quem lê e quem ouve as palavras e guarda também as palavras, que está em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que é o único livro da Bíblia que garante que quem lê, quem ouve, é bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer abençoado, feliz, Então está escrito assim, primeiro capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo, ele foi escrito há 2000 anos atrás. Esse tempo, ele é enigmático também. Jesus, quando foi perguntado quando aconteceriam essas coisas, ele falou assim: essas coisas só o Pai vai revelar, Ele não revelou. Tudo tem o seu tempo, o tempo oportuno. Mas um fato, o que acontece lá quando João ele recebe essa visão, ele enxerga, ele vê Jesus, ele tem a visão de Jesus, e ele chama filho do homem, que é como Jesus se chamava. Jesus se tratava a si mesmo como filho do homem, dizendo que ele era um semelhante ao homem, era um Deus, 100% Deus, mas 100% homem, porque ele tinha que vir e morrer em nosso lugar. Assim como Adão, pela sua desobediência, trouxe para nós
o castigo, na condenação, Jesus, pela obediência, ele nos trouxe a salvação. E quando João vê Jesus, ele leva um choque, né? Porque João conhecia Jesus, ele tinha ficado anos ao lado de Jesus, conhecia como que era a face de Jesus, como que era Jesus. E Jesus era uma pessoa tão comum que quando Judas traiu ele, e ele foi levar os soldados, né, para prendê-lo, ele precisou identificar Jesus com o ósculo. Né? O ósculo é a forma que eles cumprimentavam, dando um beijo, né, no rosto. Então você vê que Jesus era semelhante ao homem mesmo. E aí no versículo 12, João relata essa visão. Ele fala assim: E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Então, 7 castiçais de ouro ele descreve. E no meio dele, no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos, né, com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos, como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra, na sua mão direita, 7 estrelas. Então, 7 castiçais e 7 estrelas. Guarde bem isso, que depois eu vou abordar esse assunto. E saía da sua boca, né, uma espada, aguda espada de 2 fios, ou de 2 gumes, né, de 2, né, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Então era uma luz muito intensa. Né? Com certeza, né, João se apavorou, né, com o que ele viu, com essa visão. E aí no versículo 17 está escrito assim: E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, a mão direita, né, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, o primeiro recado que Jesus Cristo dá para nós, quando nós estamos lendo o livro Apocalipse: não temas, não é? Olha só, não temas. E aí ele fala assim também: eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, Jesus já começa a revelar, não é, o que ele já fez no passado. Ele tem a chave da morte e do inferno. Amém? Glória a Deus, não é? E aí ele fala: escreve as coisas que tem visto, né, que ele viu na revelação, as que são, né, que ele vai trazer a revelação, vai pedir para fazer para aquele momento, e as que depois dessas vão de acontecer. Quer dizer, depois dessas coisas que eu vou te falar para você fazer, que ele na verdade vai pedir para ele escrever cartas para as igrejas, eu vou falar o que vai acontecer. Essas cartas foram endereçadas às igrejas. Aqui no versículo 11 está, que dizia: o que vês escreve num livro e envia-o, né, às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, a Pérgamo, e a Tiatira, a Sardo, a Filadélfia e a Laodiceia. Jesus cita as 7 igrejas. Nós já estudamos isso na primeira parte, né, que isso pode ser entendido também como igrejas no tempo, e que o tempo de Laodiceia é o tempo que nós vivemos, né, pelas coisas que são ditas. Mas e os castiçais e as estrelas, né? E a regra de ouro, né? Só lembrando, né? A regra de ouro é que, para a interpretação bíblica, é que a própria Bíblia deve interpretar a Bíblia. E aqui está muito claro, Jesus ele revela no capítulo 1, versículo 20, o que seria esses castiçais e essas estrelas. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os anjos são os líderes de cada igreja, os pastores que lideram a igreja. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. As igrejas em si, não só o templo, não é o templo, são as pessoas. É aqueles que creem em Jesus, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, os seus discípulos, né? Aqueles que escolheram Jesus Cristo, que entregaram a sua vida para Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Eu queria falar a respeito, né, de um mistério, de um número, né, que é o número 7, que é um número emblemático na Bíblia e principalmente no livro de Apocalipse. Por quê? Porque aqui nós vamos ver o número 7 retratado várias vezes. Mas o que representa o número 7?
7 é o número bíblico da perfeição. É o número bíblico que, por ser da perfeição, representa Deus. Então nós vamos ter muitas passagens na Bíblia, por exemplo, nós vamos ver falar das 7 igrejas, nós vamos ver falar no Apocalipse, das 7 selos, das 7 trombetas, dos 7 sinais, dos sétimos últimos flagelos, né, o acontecimento triste, e das 7 últimas coisas. Então esse número 7 é bem emblemático, ele é como se tivesse uma autenticação, que tivesse uma chancela garantindo que aquilo é coisa de Deus, aquilo é uma revelação de Deus. Amém? E existe até 7 bênçãos, né? Para você entender, no livro do Apocalipse existem 7 bênçãos. Olha esse número como ele é interessante. Primeiro está em 1 Apocalipse, capítulo 1, versículo 3 que nós lemos. Bem-aventurado, né? Ou seja, feliz, a bênção, né? Abençoados são aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, quem lê, quem ouve e quem guarda. Depois nós podemos ir no capítulo 14, versículo 13. Também tem fala sobre os bem-aventurados, que é no capítulo 13, capítulo 14, versículo 13. E ouvi uma voz do céu que me disse: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Ressaltando o fato de que nós devemos aceitar Jesus Cristo, não é? Aceitar o caminho proposto por Deus, o plano da salvação em vida. Depois do capítulo 16, versículo 15, fala assim também: eis que venho como ladrão. O que Jesus quis dizer como venho como ladrão? Eu venho sem avisar, eu venho sem que ninguém espere, não é? De surpresa. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, não é? E guarda os seus vestidos. Quer dizer, guarda a sua vida, não se contamina com as coisas do mundo. Não é? E, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Quer dizer, não se envergonha no dia que nós vamos encontrá-lo, né? Mas você fala assim, mas nós vamos encontrá-lo? Né? A Bíblia fala, né, que sim. Depois nós vamos ler lá no capítulo 1, versículo 18, né? Ele venceu a morte, né? E o inferno. Mas ele essa imagem que ele tem, de uma certa forma assustadora, é porque Jesus, ele é amor, mas é justiça também. Bom, nós lemos o versículo 15, vamos ler o capítulo 19, versículo 9. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia da bordas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, bem-aventurados, felizes são aqueles que são chamados à ceia. É uma bênção, né? Uma felicidade, um privilégio. Nós vamos mais para frente, no capítulo 20, versículo 6, fala assim: bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. O milênio, não é? Aqui fala do milênio. No capítulo 22, tem a 6ª e a 7ª vez que Jesus fala para escrever bem-aventurado, ou seja, abençoados, felizes. No capítulo 22, versículo 14. Né? Tô lendo, vamos ler no versículo 7 a 6. Eis que presto venho. O que quer dizer eis que presto venho? Eis que sem demora eu venho. Não é como ele já tinha dito. Eu venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Né? Reforçando o que foi dito lá no capítulo 1. E no capítulo 14, a 7ª vez que está escrito isso. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então são as bem-aventuranças. Quando a gente fala dessa visão que João teve, que é assustadora, né? A gente fala de castiçais, a gente fala dos líderes da igreja. Né? Castiçais é aquilo que tem fogo, né? Aquilo que tem fogo e luz. Né? Lá em Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus ele passa uma responsabilidade para aqueles que são dele. Ele fala assim: vós sois a luz do mundo. É vocês que têm que mostrar a luz que existe em vocês, não é?
para as pessoas, para o mundo que está em trevas, que está em pecado. Vocês conhecem a verdade, vocês têm a palavra da salvação. Então nós não podemos nos omitir de pregar o Evangelho. Nós somos a luz do mundo, não é? E a gente, falando, né, de número 7, um número que é um número emblemático, enigmático, a Bíblia, não é? Ela é um livro de mistérios, não é? Como nós vimos agora, a própria palavra mistério. Então, ela tem a parte que nós entendemos com a mente, com o nosso intelecto, tem a parte que nós entendemos com o nosso coração. A palavra que nós entendemos com nossa mente, com o nosso intelecto, ela nos esclarece. Nós temos a compreensão do que está escrito para que nós possamos diligentemente caminhar, né, com o conhecimento. O conhecimento de Deus, não é? Ele traz para nós a revelação de Jesus Cristo na palavra. Mas a revelação das coisas que são mistério, elas vêm do coração, elas não vêm da mente. E por isso, não é, nós precisamos de oração. Em Lucas capítulo 24, eu queria que você fosse comigo lá em Lucas 24, versículo 27. Né, Jesus, quando ele fala com os discípulos que estavam no caminho de Emaús, que não tinham entendido a obra dele, eles estavam tristes pensando que Jesus tinha sido derrotado. Ele fala lá no capítulo 24 de Lucas, versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Então nós precisamos ler as Escrituras. A Escritura é o conhecimento de Jesus Cristo. É como a palavra de Deus vai ser trazida para o nosso coração. A palavra de Deus entra em nosso coração pela leitura. Amém? Então, você vê, Jesus próprio, ele fala assim, olha, como vocês não leram o que está escrito? As Escrituras, elas falavam de mim, não é? Aí você fala assim, mas uma pessoa simples, como que uma pessoa simples pode entender a Bíblia, né? A palavra de Deus, né, ela é tremenda, porque lá em Mateus, as coisas que são a revelação de Deus, né, para a nossa vida, olha só, Jesus, ele fala assim, ó, preste muita atenção. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, às pessoas que querem buscar Deus pelo raciocínio lógico. Deus não vai nunca se manifestar e se provar pelo raciocínio lógico. E as revelaste aos pequeninos. Né? Os pequeninos querendo dizer as pessoas humildes. Não é? Mas como que a gente tem a revelação da palavra de Deus? Em primeiro lugar, lendo. Não é? Em primeiro lugar, buscando a leitura, ouvindo, né, a pregação. Né? Deus levanta pessoas para pregar mensagem. Não é? Mas a revelação, nós precisamos orar. Como é que se tem revelação da palavra de Deus? Através da oração. E lá no Salmo 119, no versículo 18, está escrito assim, olha. Eu estou lendo Salmo 119, Velho Testamento, no meio da Bíblia, versículo 18. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Então, quando nós vamos ler a Bíblia, né? A Bíblia não é um livro comum, ela é um livro que tem espírito e vida. Jesus fala isso, né? Relembrando, João capítulo 6, versículo 63, as palavras que eu tenho dito têm espírito, são espírito e vida. Não é? E por que Jesus assim tem essa forma, então? Porque ele é amor, mas também justiça, e ele vem para julgar, então ele faz um alerta para todos, né? Olha, vigiem, né? Como nós lemos. Lá em João, capítulo 5, versículo 27, vamos ler o capítulo 20, João, Evangelho de João, capítulo 5, vamos ler o versículo 26. Está escrito assim, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho a vida em si mesmo. Quer dizer, Jesus tem o poder de dar vida. Amém? Do 27. E deu-lhe o poder de exercer o juízo. Então, olha só, Jesus, ele tem o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação.
Nós vamos continuar, né, e aí talvez dentro do que for preciso nós vamos nos deter mais, mas é importante que você conheça, né, esse primeiro esboço do livro de Apocalipse para facilitar o entendimento. Na semana que vem nós vamos falar um pouco sobre as cartas, não é? E o que isso se aplica às nossas vidas. Amém? Vamos baixar nossa cabeça, fechar os nossos olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Muito obrigado pelas revelações, meu Pai. Obrigado porque o Senhor, através da tua palavra e do teu Espírito Santo, o Senhor nos traz toda a revelação das coisas espirituais, meu Pai, e nos prepara, meu Pai, para que nós possamos entrar no reino dos céus, meu Pai, para que nós possamos, meu Pai, estar firmes e vigiando tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, para que nós possamos nos arrepender das coisas que nós não conseguimos fazer, mas também para que nós possamos, meu Pai, clamar e orar em nome de Jesus Cristo, para que nos dê força para caminhar na tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Você que crê, diga amém e graças a Deus. Nós continuamos orando para que Deus acabe com essa pandemia, orando pelas autoridades, para aqueles que exercem atividades fundamentais. E eu queria também lembrar que no próximo domingo nós vamos ter a live, não é? O culto ao vivo, às 11 horas da manhã, com a celebração da Santa Ceia. Então prepare o seu pedaço de pão, o seu suco de uva. E lembrando que na igreja de Ribeirão Pires, que é onde acontece os cultos presenciais, o culto vai começar às 9h30, vai começar meia hora mais cedo para que haja tempo das pessoas voltarem para casa e todos juntos celebrarmos a Santa Ceia. Amém? Eu acho que você deve, assim, se possível, né, começar a ler Apocalipse para tudo aquilo que, de uma forma bem resumida, né, de uma forma bem simples, né, nós estamos estudando, você ter a oportunidade de conhecer cada vez mais esse livro. Amém? Deus abençoe a todos e até domingo às 11 horas, em nome de Jesus.